estrondo surdo ecoa pelas praias de areia branca de Okinawa, mas não há soldados à vista. No céu, os unidos de centenas de motores elétricos criam uma sinfonia de morte iminente. Milhares de pequenas silhuetas negras cruzam orgulhoso horizonte, mergulhando como falcões mecânicos sobre alvos fortificados. O que você está testemunhando não é uma cena de ficção científica, mas a nova realidade da guerra naval moderna. O terceiro Marine Expeditionary Force acaba de reescrever o Manual de Combate no Pacífico. Enquanto você lê estas palavras, a estratégia de defesa das ilhas mudou para sempre. A era do desembarque sangrento terminou-se em Ilame. Dando lugar a um enxame invisível de loitering munitions, que agora governa as águas contestadas. As ondas do Pacífico batem com força contra os recifes de Okinawa, mas o som do mar é abafado pelo rugido de motores e explosões controladas. O terceiro Marine Expeditionary Force não está apenas treinando. Eles estão transformando o solo japonês em um laboratório de guerra futurista. Sob um sol escaldante, destacamentos de fuzileiros navais operam terminais digitais escondidos sob redes de camuflagem, enquanto centenas de unidades de loitering munitions são lançadas ao ar. O cenário é de uma tensão absoluta. Cada soldado sabe que, em um conflito real, a precisão desses sistemas é a única linha entre a vitória e a aniquilação total. De acordo com relatos oficiais do Comando Militar, este exercício foca na defesa ativa de arquipélagos contra forças navais superiores. A poeira sobe quando os lançadores pneumáticos disparam os drones, que rapidamente se organizam em formações de enxame. Não há mais a necessidade de grandes navios de desembarque vulneráveis se aproximarem da costa. Agora, pequenos grupos de fuzileiros navais, agindo como fantasmas entre as árvores, podem saturar o espaço aéreo com munições inteligentes que caçam sozinhas. Os observadores militares notam que a integração desses sistemas com unidades de reconhecimento avançado permite identificar e destruir alvos a dezenas de quilômetros de distância, antes mesmo que o inimigo possa ver a linha da costa. O chão treme sob o impacto das ogivas de teste que atingem alvos simulados no mar. É uma demonstração de força que envia uma mensagem clara para toda Meriana, a região. A fumaça negra sobe ao céu, enquanto os sensores térmicos dos drones transmitem dados em tempo real para os centros de comando. Cada explosão é um lembrete de que o campo de batalha está se tornando cada vez mais automatizado e letal. Os fuzileiros navais, tradicionalmente conhecidos por sua força bruta e assaltos anfíbios, agora dominam o espectro eletrônico e a aviação não tripulada de baixa altitude. Fontes ligadas ao setor de defesa destacam que este treinamento em Okinawa é o ponto culminante da estratégia Force Design 2030. O objetivo é claro: criar unidades leves, móveis e extremamente letais que podem ser distribuídas por milhares de pequenas ilhas. No terreno, o cansaço dos soldados é visível, mas o foco é inabalável. Eles estão operando equipamentos que podem decidir o destino de nações inteiras em um piscar de olhos. Enquanto os drones circundam as ilhas como abutres de aço, fica evidente que a geografia de Okinawa não é mais apenas uma barreira física, mas uma plataforma de lançamento para uma nova forma de poder global. O verdadeiro protagonista deste teatro de operações em Okinawa não veste uniforme, nem carrega um fuzil de assalto convencional. Estamos falando de uma classe de armamento que alterou a física do combate. A munição de espera, tecnicamente conhecida como Loitering Munition. Diferente de um míssil comum que é disparado e corre para o alvo, esta máquina possui a paciência fria de um predador. Imagine um dispositivo compacto, leve o suficiente para ser transportado nas costas de um soldado, mas capaz de destruir um tanque de guerra ou uma embarcação de desembarque com um único golpe. O coração desta besta é o seu sistema de orientação autônomo e a capacidade de pairar silenciosamente sobre o campo de batalha. Equipada com sensores eletroópticos e infravermelhos de alta resolução, ela atua primeiro como um espião. Ela voa em círculos, invisível aos radares convencionais, devido à sua baixa assinatura térmica e construção em materiais compósitos.
Durante 40 a 60 minutos, ela observa, transmite dados de vídeo em tempo real para o operador e aguarda. No momento em que um alvo de alto valor se revela, seja um radar inimigo, um veículo de comando ou uma lancha rápida, a ordem é dada. Neste instante, a besta abandona sua natureza passiva e mergulha em um ângulo de ataque vertical, atingindo velocidades superiores a 180 km por hora. A ogiva perfurante é projetada para atacar o ponto mais fraco dos blindados, o topo da torre. Não há aviso prévio, não há som de artilharia distante, apenas um impacto súbito e devastador. Para o inimigo no solo ou no mar, a ameaça não vem de uma frota visível no horizonte, mas de qualquer arbusto ou colina onde um pequeno time de fuzileiros possa ter lançado o dispositivo. Entretanto, até mesmo esta tecnologia revolucionária possui o seu calcanhar de Aquiles. A dependência de conexões de dados para o controle humano e a navegação por satélite a torna vulnerável à guerra eletrônica intensa. Se o adversário implantar bloqueadores de sinal potentes, o cérebro da arma pode ser cortado de seus olhos, transformando uma maravilha tecnológica em peso morto. Além disso, a carga explosiva, embora letal e precisa, não possui o poder de destruição em massa da artilharia pesada ou de mísseis de cruzeiro, exigindo que o ataque seja cirúrgico para ser eficaz. É uma arma de atiradores de elite, não de força bruta. Agora, convido você a entrar na sala de guerra virtual. Vamos abrir o mapa do Pacífico e olhar para o tabuleiro de xadrez geopolítico com os olhos de um almirante. A localização deste exercício em Okinawa não é uma coincidência, é uma declaração estratégica. Se você traçar uma linha no mapa, verá que essas ilhas formam uma corrente que bloqueia o acesso dos adversários asiáticos ao mar aberto. Até ontem, a doutrina ditava que, em caso de conflito, os fuzileiros navais deveriam recuar para a segurança de bases distantes. Hoje, a lógica se inverteu. Eles devem ficar, esconder-se e morder. Do ponto de vista de um comandante inimigo, este novo cenário é um pesadelo tático. Antigamente, o objetivo era localizar e afundar grandes porta-aviões americanos, alvos gigantescos e visíveis. Agora, o inimigo enfrenta o conceito de forças de stand-in. Imagine tentar lutar contra um enxame de abelhas furiosas espalhadas por centenas de ilhas vulcânicas. Não há um centro de gravidade único para destruir. Se o adversário decidir enviar sua frota para furar o bloqueio da primeira cadeia de ilhas, ele terá que navegar por um corredor mortal saturado por essas munições vagantes. Os estrategistas militares chamam isso de imposição de custos. A matemática é cruel para o atacante. Um navio de guerra moderno custa bilhões de dólares e leva anos para ser construído. Uma unidade de munição vagante custa uma fração minúscula desse valor. Se os fuzileiros navais conseguirem trocar um drone barato por um sensor de radar inimigo ou forçar um destroyer a gastar seus mísseis interceptadores caríssimos para se defender de drones de plástico, os Estados Unidos vencem a guerra econômica antes mesmo de vencerem a batalha naval. É a assimetria levada ao extremo. No entanto, os analistas de defesa alertam para os riscos imensos desta doutrina. Para que essa estratégia funcione, as pequenas unidades de fuzileiros devem operar isoladas, muitas vezes sem apoio aéreo ou reabastecimento, dentro da zona de alcance dos mísseis inimigos. Eles são a linha de tropeço. Se a guerra eletrônica do inimigo cortar as comunicações, esses soldados ficarão cegos e cercados. Existe o temor real de que, em um cenário de conflito total, essas ilhas se tornem armadilhas mortais, onde a saturação de fogo de artilharia de longo alcance poderia varrer posições inteiras antes que os drones pudessem ser lançados. Portanto, o que estamos vendo em Okinawa é uma aposta de alto risco. O Pentágono está sinalizando que não precisa mais de grandes batalhas navais em alto mar para controlar o Pacífico. Ao transformar cada ilha, cada atol e cada recife em uma base de mísseis e drones, os Estados Unidos estão tentando criar uma zona de negação tão densa que nenhum almirante rival ousaria enviar seus navios para a travessia. A pergunta que fica na mente dos generais de ambos os lados é: a tecnologia autônoma será suficiente para deter a força bruta de uma marinha em expansão?
Ou estamos apenas vendo o prelúdio de uma guerra de desgaste brutal? Ao observarmos a fumaça se dissipar sobre os campos de treinamento de Okinawa, chegamos a uma conclusão inegável. O exercício da Terceira Força Expedicionária de Fuzileiros Navais não é apenas uma manobra de rotina. É o testamento final da era dos grandes desembarques anfíbios convencionais. A guerra naval que conhecíamos, dominada por frotas majestosas e visíveis, está sendo substituída por um conflito de sombras, sensores e algoritmos. A aposta dos Estados Unidos na estratégia Force Design 2030 é clara. Em um futuro conflito no Pacífico, a sobrevivência pertencerá aos pequenos, aos ágeis e aos invisíveis. No entanto, a eficácia real desta muralha de drones contra uma força naval massiva e determinada ainda é uma teoria não testada em combate real entre grandes potências. Estamos diante de uma revolução militar que promete tornar a invasão de ilhas quase impossível, mas que também eleva a tensão a níveis perigosos. A tecnologia de munições vagantes democratizou o poder de destruição, e agora o Pacífico é um tabuleiro onde cada arbusto pode esconder um checkmate decisivo. A história nos ensina que a tecnologia muda as táticas, mas a coragem humana continua sendo o fator determinante. Se você quer continuar entendendo os movimentos deste xadrez global antes que eles se tornem manchetes de última hora, a sua missão agora é simples. Junte-se à nossa frota. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta análise estratégica com quem entende que o conhecimento é a arma mais poderosa. Eu sou o Comando Naval, mantendo a vigilância nos 7 mares.